nós te agradecemos pela sua palavra, reconhecemos que ela é a verdade, que nos inspira, que nos guia, que nos direciona em todas as coisas, Pai. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, sendo dado a cada coração, Pai, olhos espirituais abertos, compreensão da sua palavra, compreensão da sua vontade, compreensão do lugar que estamos hoje em Cristo Jesus, Pai. Me conceda as palavras para falar aos meus irmãos. E, Pai, abra os corações para que a sua palavra encontre lugar, trazendo clareza, luz, quebrando todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pelo teu Espírito, pela unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, graças a Deus, bom estar junto com você essa manhã para meditarmos juntos na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e enquanto nós lemos, eu vou fazer algumas pausas e depois a gente dá sequência. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, o verso 1 é o apóstolo Paulo se apresentando, falando sobre quem ele é. Mas no verso 2 ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Nós vamos fazer uma pausa, mas depois nós vamos continuar lendo. Então, Paulo implantou a igreja na cidade de Éfeso, mas por onde ele passava implantando igrejas, ele constituía ali naquele lugar lideranças, deixava pessoas ali que pudessem cuidar das pessoas e também manter a doutrina da palavra em dia, no lugar. E ele vai dizer para Timóteo que ele foi colocado ali para ordenar as pessoas que não ensinassem doutrinas falsas. Doutrina é ensino, ensinamento. Amém? O ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, ele promove libertação. Mas o contrário disso, uma doutrina errada, um ensinamento errado, vai levar pessoas a um lugar de escravidão. E ele diz, olha, que essas pessoas deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Amém? O objetivo da nossa fé, da fé cristã, não é ficar envolvido em debates, amém? Em discussões, querendo mostrar o quanto somos melhores ou quanto sabemos mais. O objetivo da nossa fé é manter um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? O que nós precisamos? Manter um coração puro, o amor ao Senhor, o amor pelas pessoas e uma fé que procede de um coração que é sincero, uma fé sincera. Ele continua dizendo, alguns se desviaram dessas coisas, do coração puro, da consciência boa, de uma fé sincera. Alguns se desviaram e voltaram-se para discussões que são inúteis, não têm proveito algum, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas das quais fazem afirmações tão categóricas. Você já viu isso? Pessoas que falam com tanta convicção, um tanto de besteira. Ela é tão convicta para falar bobeira, para inventar coisas, para disseminar doutrinas falsas. Sabe, nós temos uma palavra que procede de um coração puro, que produziu em nós uma boa consciência, uma fé sincera. Nós é que precisamos ser ousados para falar dessas coisas, para falar daquilo que a palavra de Deus diz. E essa manhã eu quero falar sobre a justiça de Deus, amém? Eu quero te falar sobre a ousadia e a firmeza que você precisa para dizer, eu sou justo, eu não sou pecador. Amém? Eu sei que esse tema às vezes choca algumas pessoas, você ouvir de forma categórica, eu sou justo,
eu não sou pecador, é algo que muitas vezes deixa as pessoas logo gritando, isso é uma heresia. Isso acontece porque muitos lugares ficam disseminando doutrinas falsas. E uma das características da doutrina falsa é não se atentar para o contexto da palavra. Amém? Então, nós vamos caminhar e nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. E eu quero te orientar acerca desse contexto. Paulo está falando para Timóteo, olha, eu coloquei você aí para que você ordene que as pessoas não ensinem doutrinas falsas. O nosso objetivo é um coração puro, boa consciência e uma fé sincera. Quando você não entende a obra de Cristo Jesus, que Ele morreu em seu lugar, que Ele te tirou do pecado, o seu coração, você não vai conseguir enxergar ele como sendo um coração puro. Se você se vê como um pecador, você não vai ver o seu coração, não vai conseguir ver o seu coração como um coração puro. Mas a verdade da palavra de Deus é que em Cristo Jesus, o nosso coração foi purificado. É bem verdade que o profeta Jeremias, na Antiga Aliança, vai dizer, Jeremias 17, verso 9, o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto ou perverso, quem o conhecerá? Ele está falando a respeito do coração do homem antes de receber a Cristo. Um coração enganoso, perverso, mau. Mas no Antigo Testamento também, o profeta Ezequiel 36, do verso 26 e 27, ele vai dizer que o Senhor faria naqueles dias, que Ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Que Ele nos daria vida em nosso espírito e colocaria o espírito dEle dentro do nosso espírito. E faria com que assim nós obedecêssemos os seus estatutos, as suas leis. De fato, no Antigo Testamento, Deus dá uma lei para o povo. E o objetivo da lei é mostrar, você é pecador. Esse é o objetivo da lei. Mostrar que todo mundo está culpado e todo mundo é condenado, precisando de um Salvador. Esse é o objetivo da lei. Mas a Bíblia fala sobre dias onde a lei de Deus não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, do coração. Deus escreveria dentro de você que você é uma nova criação. Você ouviria da parte de Deus, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Agora, como é que nós podemos, como igreja, cantar que somos uma nova criatura, cantar que nós somos uma nova criação, que nós estamos em Cristo e, ao mesmo tempo, cantar que nós ainda somos pecadores? Veja, ou você é pecador, ou você é justo. Amém? E é isso que a palavra de Deus vem nos mostrar. Olha o verso 8, ele vai dizer a respeito da lei. Eu já disse aqui que o propósito da lei foi dada por Deus, foi mostrar que o homem era pecador e que ele precisava de um Salvador. Olha o que ele diz, sabemos que a lei é boa. Amém? A lei não é má, a lei não é ruim. Ela teve o seu propósito específico. A lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, a uma forma adequada no uso da lei. Aí o verso 9 ele diz assim, também sabemos que a lei não é feita para quem? Para os justos. Quem aqui é justo? Talvez você vai dizer assim, não, mas eu sou pecador. Tá, se você é pecador, ou se você ainda está nessa condição de pecador, a lei foi feita para você. Para mostrar a sua condição de pecado. Mas a Bíblia diz que há um grupo que a lei não é feita para eles. E ele diz, o justo. Você sabia que a palavra de Deus apresenta uma diferença entre pecador e entre o justo? Não é a mesma coisa? Talvez você vai dizer, não, eu sou pecador e justo ao mesmo tempo. Veja, a palavra de Deus mostra uma diferença aqui. A lei, ela é boa e ela tem um propósito específico. Mas ela não é feita para o justo. E olha o que ele continua dizendo aqui. Ela é feita para quem? Para os transgressores. Transgressão e pecado fala a respeito da mesma coisa. É transgredir a lei de Deus. É pecar contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, existe uma diferença entre o justo e o injusto. Existe uma diferença entre o santo e o pecador. A lei foi feita para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, existe uma doutrina falsa
enganosa, e existe uma doutrina que a Bíblia diz que é saudável, a sã doutrina. Amém? E é a respeito dessa doutrina que o apóstolo Paulo vai falar a partir do verso 11. Ele diz: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Veja, existe uma sã doutrina para as nossas vidas. Existe uma doutrina que produz vida, que produz saúde, paz, alegria, libertação, comunhão com Deus. Agora, essa sã doutrina, ela é revelada no Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. Em Romanos 1, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no Evangelho que está revelada a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A expressão o justo viverá pela fé se repete 4 vezes nas Escrituras. Agora, se a Bíblia faz uma diferença entre justo e pecador, a Bíblia não diz que o pecador vive pela fé. Quem vive pela fé é o justo. Ah, eu quero agradar a Deus, mas eu sou só um pecador. Você não vai agradar a Deus sendo um pecador. Porque só se agrada a Deus vivendo pela fé. E só se vive pela fé quem é justo. Amém. Agora, vamos continuar lendo. O verso 12 diz assim: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja como o apóstolo Paulo se alegra em saber que o Senhor designou ele para o ministério. O considerou fiel e o colocou no ministério. Amém? É uma honra estar no ministério. Nós não olhamos para o ministério e falamos assim: infelizmente Deus me chamou para pregar o evangelho, infelizmente Ele me chamou para pastorear. Graças a Deus que Ele me considerou fiel e Ele me colocou no ministério. Amém? Verso 13, a mim, que anteriormente, veja, a gente está falando que uma falsa doutrina, ela não se atenta ao contexto. Amém? Então, o que Paulo vai dizer? A mim, que anteriormente, ele vai falar a condição dele de pecador. Porque nós nos tornamos justos por aquilo que Jesus fez. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, vou apenas citar, 2 Coríntios 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos justos. Jesus não cometeu o pecado, mas Deus fez de Jesus, na cruz, pecado em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justos. A justiça de Deus. Então, todos precisam da salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, que está escrevendo aqui, mostrando essa condição de justiça, ele vai mostrar que nem sempre ele esteve nessa condição. Então, entender esse contexto vai nos ajudar para uma afirmação que o apóstolo Paulo vai fazer logo daqui a pouquinho no versículo 15. Algumas pessoas leem o versículo 15 isolado e ficam dizendo que são pobres e miseráveis pecadoras. Mas olha o que diz o versículo 13. A mim que anteriormente, está falando de quê? Do passado. Fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, o que Paulo está falando? Como eu era alguém que blasfemava, eu era insolente, eu era perseguidor, mas eu alcancei misericórdia. Amém? Amém? Receber misericórdia tem a ver com receber o perdão. Ele, como pecador, alguém que estava fazendo mal, o que ele merecia? Punição. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele diz: eu blasfemava, eu era insolente e eu perseguia. O que ele merecia? O que um pecador merece. O salário do pecado é a morte. A morte.
Mas esse mesmo Paulo que diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, ele diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós merecíamos a morte, a lei ela veio para mostrar isso, você é pecador, o salário do pecado é a morte. Mas no lugar de Deus permitir que a morte nos dominasse de forma eterna, Deus ele nos concedeu misericórdia. E a misericórdia nos tirou dessa condição de pecado. Amém? Essa misericórdia ela não foi concedida para que nós permanecêssemos pecadores. Essa misericórdia ela foi concedida para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Amém? Ele diz, eu fiz isso na minha incredulidade. Todo o pecado da humanidade está ligado a uma vida de incredulidade. E quando falo sobre incredulidade, é de não crer no Senhor, de não crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito da verdade viesse, o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse, do pecado, porque não crê em mim. Qual que é o pecado do mundo? Que dá vazão a todos os outros pecados. Não crer em Jesus. Qual foi o pecado que levou o homem à queda? Não crer em Deus. Deus disse, se pecar, morre. E o homem transgride aquilo que Deus faz. Incredulidade. Paulo diz, eu fazia isso porque eu era um incrédulo, eu não acreditava do jeito certo. Eu blasfemava, eu perseguia. Esse era o histórico do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor, perseguia a igreja de Cristo, até que um dia ele teve um encontro com Cristo, e a vida dele foi mudada. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transbordou em mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A minha condição era pecador, perseguidor, blasfemava contra Deus. A minha condição era de alguém que não conhecia a Deus, que não queria a Deus, que estava no pecado, distante de Deus. Mas a graça de Deus, ela transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo. Graça transbordante. Graça maravilhosa. Amém? Maravilhosa graça que nos alcançou. Tão perdido nós estávamos, né? Éramos cegos, até que Jesus nós encontramos. Graça maravilhosa, né? Tem uma canção americana que diz, né? Quão doce canção, que livrou um pecador como eu. Tão perdido eu estava, mas eu te encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. É maravilhoso isso. João fala, discípulo de Jesus, que andou com Jesus, ele diz assim que em Jesus foi visto a plenitude de Deus. A lei foi dada por intermédio de Moisés. João capítulo 1 fala a respeito disso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E a lei é boa. Boa. Ela veio mostrar a nossa condição. Mas a lei não conseguia transformar a nossa vida. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João fala que o que foi visto em Jesus foi a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é graça sobre graça. Amém? Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não tem como ter nascido de novo, ter sido justificado por Cristo e continuar pecador. Pecador é pecador e justo é justo. Pastor, mas eu ainda peco, nós vamos chegar nessa parte. Mas a nossa natureza foi transformada. Nós nascemos de novo. Nós estamos em Cristo. Essa é a nossa realidade. Amém. Verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Veja que eu disse que doutrinas erradas, elas se firmam em versículos isolados.
Alguém escuta, você é justo. Não, o próprio Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. Se Paulo era o pior, eu então? Não, mas veja, não faz essa comparação. Se Paulo era o pior, eu então. Se ele era o pior mesmo. Como é que você fala que é justo se o próprio Paulo falava que era o pior? Se Paulo era o pior, a gente é o quê? Não, se o que ele falou é verdade, ele era o pior, ele era o pior. Amém? Agora, existem outras coisas que você vai ver nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo e não dá para abrir toda a Bíblia numa manhã só. Paulo vai mostrar que existe uma maneira santa de se viver e que agrada a Deus, e ele vai mostrar o comportamento de pessoas que vivem no pecado. E ele diz, anda no Espírito, jamais você vai satisfazer as obras da carne, porque as obras da carne elas são conhecidas. E ele diz, todo aquele que vive nas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Então, o que adiantava? O pecador é aquele que vive na prática das obras da carne. O que adiantava Paulo dizer, não vai herdar o reino de Deus e continuar vivendo como pecador? Irmãos, é claro, e o contexto vai mostrar isso. Ele está falando da condição dele antes de nascer de novo. Ninguém deve conviver com o pior dos pecadores. Ou ele se arrepende ou você não se associa a ele. Em 1 Coríntios 5, Coríntios 6, o apóstolo Paulo vai dizer sobre pecados e comportamentos pecaminosos que estavam na igreja, de irmãos que não queriam se arrepender. Paulo fala assim, não se associa com eles. Não anda junto. Existe uma diferença entre o justo e o pecador. Amém? Olha o verso 16. Mas por isso mesmo, esse mais traz uma continuação. Ele está falando de como ele era, irmãos. Amém? Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Creu em Jesus, passou da morte para a vida. Creu em Jesus, saiu da condição de miserável pecador para a justiça de Deus. Creu em Jesus, saiu de um lugar de condenação para justificado. A gente precisa compreender isso. Que diferença essa doutrina faz em nossa vida? Toda a diferença. Porque todas as bênçãos, as promessas e mais do que isso, a herança de Deus é para o justo. Amém. E não para o pecador. Se você vive debaixo de uma consciência de pecado, Paulo fala que a doutrina certa nos leva a esse lugar de boa consciência. Alguém que mesmo tendo nascido de novo, vive com uma consciência de pecado, vai sofrer terrivelmente, mesmo tendo se tornado filho de Deus. Vai pensar que Deus é uma pessoa que Deus não é. Vai pensar a respeito de si mesmo que você é uma pessoa que você não é mais. Irmãos, isso rouba a fé, rouba a confiança. Quando você vive uma vida onde você não tem ousadia na oração, não tem coragem para falar com Deus, não tem coragem para levantar as mãos, porque levanta as mãos e o diabo diz, eu sei quem você é. Eu sei o que você faz, você não é limpo de mãos, você não é puro de coração, você não pode agradar a Deus. Mas a realidade da justiça de Deus, na obra de Cristo em Jesus, tira de nós essa consciência de pecado e nos coloca em um lugar de ousadia. A Bíblia diz que o justo, ele é intrépido como o leão. Ele é corajoso. Se te falta coragem, se você vive como um covarde, é porque você ainda se vê como pecador. Essa é a arma do diabo. É a arma da acusação. É a arma do medo. É a arma de dizer que você não tem acesso a Deus. De que você não merece. Mas talvez você possa dizer, mas pastor, eu não mereço mesmo, eu sou indigno. Só o Senhor é digno. Mas esse Senhor que é digno, Ele te tornou digno.
Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. No versículo 9. Paulo fala, a gente leu, ele falando sobre fé e o amor. Em Colossenses 1, no verso 9, ele diz assim: por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna. Amém? Nós oramos sempre por vocês para que vocês vivam como? De maneira digna. Agora, se não é possível viver de modo digno, vai orar para quê? Amém? Agora, essa oração não era para que eles se tornassem dignos. É para que eles andassem à altura daquilo que em Cristo eles já eram. Amém? Percebe que antes ele ora para que eles recebam entendimento. Verso 9 nós lemos aqui. Oramos para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e de sabedoria espiritual. Então eu oro para que você seja cheio do conhecimento de Deus de uma forma plena, cheia de entendimento e sabedoria espiritual. Para quê esse entendimento e sabedoria espiritual? Para você ficar falando que não passa de um pecador? Não, para que você viva de maneira digna do Senhor, em tudo, possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. A condição de justiça de Deus vai levar você a viver de maneira digna em tudo. No seu trabalho, na sua casa, na igreja, não é apenas quando você estiver aqui dentro. Em tudo você vive uma vida digna, porque você está cheio do pleno conhecimento e de entendimento espiritual. Sendo fortalecidos, o verso 11 diz, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência e alegria. Olha que coisa boa, receber da glória de Deus para vivermos com toda a perseverança, paciência e alegria. O contrário disso também é verdade, irmãos. Se você não entende essa posição de dignidade que Cristo te colocou, você não vai conseguir viver uma vida de perseverança. A Bíblia diz que o meu justo, ele viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. O justo é aquele que avança, é aquele que retrocede, é aquele que não recua. Agora, perseverança é coisa para justo. É você entender que mesmo que você tenha cometido uma falha, não é a falha que te define, a falha não é o seu lugar, o pecado não é o seu lugar. Você persevera porque você sabe que aquele que começou uma boa obra em você há de aperfeiçoar até o dia da redenção em Cristo Jesus. O justo é perseverante. O justo não desiste. Pastor, porque tudo que eu começo, eu fico no meio do caminho, porque eu sou assim, eu não consigo terminar. Não, você é uma nova criação em Cristo. Essa é a nossa realidade. Paciência é coisa para o justo, e alegria é coisa para o justo. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 14. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pecador vive triste. Pecador vive com cara de prejuízo. Pecador vive com medo de Deus. Mas o justo se alegra na presença de Deus. O justo vive em paz. O justo não olha para segunda-feira com falta de esperança. Ele acorda dançando, dizendo, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar, vou dançar, vou celebrar na presença dEle, porque Ele me deu uma vida digna, em tudo, uma vida digna, cheia de alegria. Olha o verso 14, a versão Almeida traz idôneos, mas a NVI traz um sinônimo maravilhoso, que nos ajuda na compreensão disso. Ele diz, dando graças ao Pai, que nos tornou, o Pai te tornou o quê? Digno. Amém? Está assim na sua Bíblia? Colossenses 1,12.
dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança nos santos, no reino da luz. Existe uma herança para quem é digno. Para o indigno, não. Então, quando você vai fazer a oração, você não vai chegar e vai dizer assim, Deus está aqui uma pessoa totalmente indigna, que não deveria orar. Na verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Talvez, Deus, eu estou te incomodando aí, o Senhor olha para o meu lado, explode uma bomba lá no Oriente Médio, o Senhor deve estar preocupado com muita coisa. Pessoas indignas, ela tem uma sensação que o tempo todo ela está incomodando alguém. Procura servir, ajudar alguém que tem essa visão de indignidade, essa mentalidade miserável. Por que você não pediu ajuda? Porque eu ia te incomodar. Não, mas eu te ofereci ajuda, mas eu ia te incomodar. Será que a gente não está se relacionando assim com o nosso Pai? Porque a Bíblia diz, dando graças àquele que nos tornou digno. Dar graças está muito ligado a expressões de louvor e de oração. Que tal no lugar de começar as suas orações dizendo assim, ei Deus, aqui está um pecador, pobre coitado, lixo, verme, miserável, eu não presto para nada. Substituir a sua oração falando assim, ei Pai, obrigado por aquilo que Jesus fez, o Senhor me tornou digno, o sangue de Jesus me purificou, eu estou limpo em sua presença, eu tenho acesso com ousadia, esse é o dia que o Senhor fez. Vivendo como justo, falando além dos sentimentos, falando além das circunstâncias, falando pela fé, como digno, andando de cabeça erguida. Irmãos, eu vivi uma vida religiosa, mas a palavra da fé me ergueu, desentortou minha coluna, pescoço. Amém. Agora você precisa pegar isso. Você precisa receber isso. Você pode conviver entre nós e continuar vivendo assim, mas esse não é o seu lugar. Nós andamos em alegria. Nós somos pessoas positivas. Nós não temos medo de falar que as coisas vão dar certo. Ah, não, vou falar que vai dar certo, não vai que dá errado. Nós andamos em alegria. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o estilo de vida do justo. Daquele que é digno, dando graças ao Pai. Pai, te dou graças. O Senhor me tornou digno de participar da herança nos santos, no reino da luz. Que reino da luz é esse? O verso 13 diz, pois ele, falando de Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Saímos do império de trevas. Quem está no império das trevas é dominado pelo imperador das trevas, pelo diabo, pelo mal. Dominado por trevas. No império das trevas não tem esperança. No império das trevas não tem alegria, não tem paz. No império das trevas todo mundo é pecador. Mas Jesus, ele foi lá. E ele nos arrancou de lá. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Deus. E esse reino é o reino do justo. O verso 15 diz, ele é, o verso 14 antes. O que nós temos nesse reino? Em quem temos a redenção. Redenção é o mesmo que um preço por um resgate. A saber, perdão dos pecados. Você é digno? Você é justo? Você é indigno? Você é um pecador? Por que você não é? Porque Jesus te tornou digno. Porque Jesus te tirou do império das trevas e te levou para o reino. E no reino de Deus existe redenção. E a redenção é o perdão dos pecados. Ei, mas eu sou pecador. Deus falou assim, não, eu te redimi. Já sei, então, sou um pecador redimido. Errou, miserável. Errou. Ou você é pecador, ou você é redimido.
As duas frases não combinam. O pecado é impuro. A Bíblia trata como uma sujeira, como uma mancha. Não, mas um pouquinho eu sou, né? Exemplo da água, né? Essa água a gente acredita que ela está própria para consumo, né? Boa para consumo. A pergunta é água pura, né? Pura assim, para consumo, né? Você tomaria essa água se ela tivesse 2% de esgoto? Não tem, tá? Não tem. Então não dá dizer que você, eu sou pecador redimido, é você dizer que é um sujo limpo. Qualquer coisa desse tipo, tomou banho sem lavar o pé, alguma coisa assim. É estranho, não combina. Ou você é limpo ou você é sujo. Ou você é pecador ou você é justo. Ou você é digno ou você é indigno. Graças a Deus que Jesus nos purificou. A expressão purificar é isso mesmo, irmão. Tornar limpo, liberto do pecado, livre da condenação e da prisão do pecado. Ele nos purificou. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João. Primeira carta escrita por João, no capítulo 1. No versículo 4. 1 João 1, verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja como? Completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Luz fala a respeito daquilo que é bom. Luz fala a respeito de santidade, de justiça, de conhecimento de Deus. Trevas fala do império das trevas, onde existe pecado, morte, destruição, miséria. A Bíblia diz que a natureza de Deus é que Ele é luz, Ele é santo. E nele não há treva nenhuma. Amém? Nós vamos voltar aqui em 1 João, nós vamos fazer uma pausa aqui. Vamos lá em 2 Coríntios 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? O que esse texto está dizendo? Alguém que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Podemos voltar lá para 1 João? Nós sabemos que Cristo é um com o Pai. Amém? Você crê nisso? Nós não temos 3 deuses. Nós cremos em um único Deus. Nós sabemos que Jesus é um com o Pai. Então, se eu digo que Deus é luz, eu digo que Jesus também é luz. Agora, a Bíblia diz que nele não há trevas. E 2 Coríntios 5,17 diz que nós estamos nele. Nós somos um com ele. E se nós somos um com ele, nós não estamos em trevas. Essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João vai mostrar aqui? A realidade daquilo que eu falo e a realidade daquilo que eu vivo. Ele vai dizer, se afirmar, que é o mesmo, eu digo algo, né? Eu afirmo algo. E depois ele vai falar sobre a maneira que eu ando, aquilo que eu pratico. Então não adianta ter um discurso de justo e viver como pecador. Amém? Essa graça que nos santifica é a mesma graça que nos transforma. Ele nos deu condições para viver essa vida justa. Então não adianta dizer, já sei, ouvi lá na igreja que eu não sou pecador e continuar vivendo no pecado. Amém? Essa revelação, não é nenhuma informação, essa revelação é mostrando para você que você não precisa viver mais como você vivia antes. Então, se eu afirmo que eu tenho comunhão com ele, ele que está na luz, mas eu ando nas trevas, ou seja, eu ando no pecado, eu estou mentindo. Eu não pratico a verdade. Se, porém, andarmos na luz,
Como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando eu ando na luz, quando eu ando com Deus, eu ando em comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu vivo uma vida de pecado, olha, o pecado faz com que as pessoas se afastem. Uma das coisas que chama a nossa atenção, né, na questão do pastoreio, quando você vê alguém que não está congregando, alguém que está distante, não é porque a gente quer o nosso número cheio na igreja, não. É porque viver afastado da comunhão ou está evidenciando uma vida de pecado ou está te levando para uma vida de pecado. Não existe comunhão com Deus andando sozinho, isolado das pessoas. Comunhão também está ligada à coletividade. Se andarmos na luz, nós temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha o verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mais uma vez, o cuidado de não se ler versículos isolados. Se você ler esse versículo isolado, fala assim, ó, a Bíblia fala que eu não posso afirmar que eu estou sem pecado. Quem não pode afirmar que está sem pecado é alguém que está andando no pecado. A solução para alguém que está cometendo pecado não é falar assim, não estou no pecado, eu sou justo, eu sou santo. Não. A solução é o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Bem, Jesus Cristo me tornou justo, me purificou. E se eu pecar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que Jesus, Ele perdoa. E essa é uma revelação que a igreja como um todo tem. Mas a ideia de purificação, muitas vezes, ela é deixada de lado. Tá bom que ele me perdoou, mas eu continuo impuro. Não, Jesus é aquele que perdoa e também purifica. Ser puro é estar livre do pecado, do domínio do pecado, do ser pecador. Ser puro é o mesmo que ser justo. Amém? Aí no verso 10 ele vai dizer de novo, veja esse jogo de palavras, João usa muito isso nas suas cartas. E ele vai dizer, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A solução para alguém que pecou não é dizer, não, eu não cometi pecado. A solução para alguém que pecou é se arrepender. Amém? E ele é fiel e justo para perdoar e também te purificar. Olha João capítulo 2. Nós vamos avançar aí um capítulo, que é a sequência, né? Isso aqui, na verdade, é uma carta, foi dividida em capítulos e versículos para ajudar a nossa leitura. Mas é uma carta. Olha o capítulo 2, no verso 1. Diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma vez, ensinando sobre a justiça de Deus, antes de chegar nesse texto, uma pessoa disse assim, só de você falar que não é pecador, você já está pecando. Porque está escrito que todos nós somos pecadores. É impossível viver sem pecar. A gente peca o tempo todo. Não, isso é pregação muito comum na maioria dos púlpitos, infelizmente. Nós pecamos todo dia. Talvez esse foi o seu discurso em algum momento, você conversando com alguém. Até alguém cometeu uma coisa errada e falou assim, bem, eu nem quero julgar não, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos o tempo todo. A gente acorda pecando, dorme pecando. Sonha que está pecando. Eu já vivi essa mentalidade de condenação já, tá? Nem é uma hipérbole, nem é um exagero. Tem gente que vive assim mesmo, cheio de consciência de pecado. Mas o que a palavra de Deus diz? Que é possível viver sem pecar. Escreva essas coisas para que não pequem. Imagina, João andou junto com Jesus. Joãozinho andou com Jesus a vida toda. Comeu junto com ele, viajou junto com ele. Aí João vem aqui bater um papo com a gente. Fala assim, ó, tá vendo essas coisas que foi escrita aí? Foi para vocês não pecarem. Aí você fala, seu João, como é que não peca, João? Eu sou carne, João. Eu sou falho. O homem é falho. João, não olha para mim não, olha para Jesus, João. João, eu sou um pecador, comedor de feijão e farinha, João. João fala assim, não, essa é a verdade, eu ouvi dele.
Eu estou anunciando para você, Deus é luz. E nele não existe trevas. Deixa eu te contar uma notícia boa. Quem vive no pecado é escravo do pecado. Você não é mais escravo. Você está debaixo de algo chamado graça e não debaixo da lei. E quem está debaixo da graça e não debaixo da lei pode se considerar morto para o pecado, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós. Então não peca. Aí a gente fala assim, João, e se eu pecar? Se, porém, alguém pecar, o que nós temos? Um intercessor junto ao Pai, um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E se eu pecar? Eu tenho Jesus. Ele é a propiciação. Propiciar tem a ver com tornar propício. Jesus, ele foi oferecido em nosso lugar como oferta pelo pecado. O pecado da humanidade caiu sobre Jesus. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou apenas foi, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus é a solução para o pecado. João Batista não olhou para Jesus e disse, esse é o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo. João olhou para Jesus e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina João falando isso, próximo ao Rio Jordão, um tanto de gente indo até João, confessando pecado, porque era assim o batismo de João. Não era uma confissão pública de fé apenas, como nós fazemos no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, as pessoas iam até João confessando os seus pecados. Adulterei, roubei, menti, jurei falsamente, enganei. E era batizado por João. Aí, de repente, aparece um outro barbudo no meio da multidão. Aí João olha para ele e fala assim, eu estou vendo ali um cordeiro. O Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Jesus entra nas águas do batismo e João diz, eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim. Jesus diz, é necessário que se cumpra a justiça. Jesus cumpriu a justiça em nosso lugar. Romanos no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Já tem um tema para essa mensagem, tá? Pecador é pecador e justo é justo. Amém? Romanos 1, versículo 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o evangelho é a solução para o problema do pecado e do pecador. É o evangelho de Cristo. Porque, debaixo do pecado, todos nós estávamos em condenação. E é o que diz o versículo 18. A ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O que o apóstolo Paulo vai mostrar na continuação dos versículos aqui? O pecado da humanidade, o pecado dos gentios, dos povos. Vamos para o capítulo 2. Se você deseja entender mais sobre a justiça de Deus, leia, estude a carta aos Romanos. No capítulo 2, no verso 1, ele diz assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, naquilo em que julga. Visto que você julga, pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas. É conforme a verdade. Assim, quando você é um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Do capítulo 1, capítulo 2 e início do capítulo 3 de Romanos, João vai mostrar que tanto os judeus quanto os gentios, todos estavam debaixo do pecado. Vá lá comigo para Romanos 3, no verso 9. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim, que concluiremos então? Conclusão do quê, irmãos? Se você ler isso, leia lá na sua casa, Romanos 1, vai andando até chegar no versículo 9 do capítulo 3.
ele está construindo a ideia de que todo mundo é pecador. Aí ele vai dizer, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Dizendo a respeito do judeu. Ele está em vantagem? Ele diz, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito? Quando a Bíblia fala como está escrito, um bom exercício para você. É bom você perguntar, onde está escrito? Está me incomodando. Onde está escrito? Na lei, no Antigo Testamento. Se você buscar uma Bíblia com referências de onde essas passagens estão, você vai encontrar ele descrevendo o que a lei veio fazer, mostrar que o homem era um pecador. E ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mais uma vez, a advertência para que você não leia a Bíblia em versículos isolados. Você lê só o versículo 10, não há nenhum justo. Tá bom, então eu não sou justo. Aí a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você vai dizer, ninguém pode viver pela fé. Aí a Bíblia diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então ninguém pode orar. Ou pode orar e não vai ter resultado nenhum. Amém? Olha o versículo 11. Não há ninguém que entenda. Tá vendo? Não vou estudar, não. Ninguém vai entender. Ninguém busca a Deus. É por isso que eu não vou na igreja. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. São desviados mesmo. Eu não venho continuar repetindo palavra por palavra, não, tá? Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que ele está citando aqui? O que estava escrito na lei. Porque a lei veio para mostrar que o homem era um pecador. Então ele vai dizer, não tem justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, os pés são velozes para fazer o mal, a garganta é um sepulcro aberto, não conhece o caminho da paz, não está falando da condição daquele que já recebeu a Cristo. Olha o versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, aqueles que estão debaixo dela, ela diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo esteja sob o juízo de Deus. Esse é o propósito da lei, mostrar que o homem é pecador. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que a lei veio fazer? Te tornar plenamente consciente do pecado. Mas Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu. Amém? Se cumpriu tudo o que foi dito a respeito dele. Se cumpriu em Cristo. Mas agora, olha o verso 21. Se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus, independente da lei, ela não depende da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. A justiça de Deus por nós foi feita em Cristo Jesus, porque não há distinção. Tanto judeu quanto não judeu estavam debaixo de condenação. Por que estavam debaixo de condenação? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quase todas as vezes que eu vou ministrar sobre a justiça de Deus, e eu digo que você não é mais um pecador, se você recebeu Jesus, você é justo. O primeiro versículo que salta é, todos pecaram. Somos pecadores destituídos da glória de Deus. E o versículo 23, ele é conhecido, né? Há um ministro que conta que uma vez ele foi ministrar em um lugar, e ele começou a falar sobre essa condição de justo, de não ser pecador, e uma senhora não se aguentou e ela levantou. E ela falou assim, mas está escrito em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele disse, que bom que a senhora conhece a Bíblia. Antes de abrir a sua Bíblia de novo, que a Bíblia ficou no banco, cita para mim o que está escrito no versículo 24. E ela não sabia. Mas eu vou falar para você o que está escrito no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância,
havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo, mas Ele também faz o pecador se tornar justo. Ele nos justificou, amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos agradecer a Deus por essa condição que Ele nos deu. Nós vamos orar, mas eu quero antes perguntar algo para você. Tem alguém que entrou aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus? Não fez de Jesus o Senhor da sua vida, seu Salvador? Você ainda se vê como um pecador, destituído, separado da glória de Deus, uma mente com condenação, se sentindo indigno, como se você não merecesse nem estar aqui. Sabe, se alguém entrou aqui nessa condição, você ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, te falta coragem, ousadia para falar com Deus, parece que Deus está distante de você, parece que Deus para você é só uma religião e não um pai, alguém que você pode chamar de amigo. Você sente culpa, não tem coragem de falar com Deus. Sabe, Jesus ele veio para romper, para acabar com esse abismo de separação e nos dar acesso a Deus. Se houver alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus como Salvador, eu quero orar por você. Você pode fazer um sinal com suas mãos. Você vai sair daqui livre, leve e solto. Amém? Livre mesmo, vivendo uma vida leve, é o que o Senhor tem para nós. Jesus, Ele nos perdoa, nos purifica. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Só faz um sinalzinho assim com a sua mão. Se houver alguém. Todos salvos, todos já se entregaram a Jesus como Senhor. Amém? Algo maravilhoso nessa vida em Cristo Jesus também, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados e levou também as doenças. Você tem direito em Cristo Jesus à cura divina. Alguém com algum sintoma de enfermidade, alguma dor ou doença, nós temos um irmão ali, temos outro aqui, amém? Mais alguém? Não vou chamar você para vir aqui à frente, nós vamos até você, vamos orar por você. Quem estiver, permaneça um minutinho com seu braço levantado. O outro, Patrick. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar e concordar com a cura dos nossos irmãos. Amém. Pai, nós te agradecemos pela cura, pela saúde, Pai, operando na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós cremos no poderoso nome de Jesus, restaurando, fortalecendo, Pai, manifestando vida, saúde. Nós repreendemos toda a enfermidade, Pai. Em Cristo Jesus nós já somos curados. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e doenças. Obrigado porque nós somos saudáveis, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque essa é a verdade da sua palavra. Essa é a boa notícia do Evangelho, Pai. Nós estamos anunciando essa boa notícia. Que existe cura nessa boa notícia. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo e tem a evidência do falar em outras línguas, mas você gostaria de receber? Se houver alguém, faz um sinal com a mão. No final do culto, nossa equipe vai orar, vai ministrar sobre você. Alguém? Todos batizados com o Espírito, cheios, falando em línguas. Amém. Então, deixa eu orar um tempinho com vocês, agradecer a Deus, porque Ele é bom. Pai, muito obrigado, porque nós estamos em Cristo Jesus, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Pai, obrigado por essa nova vida que nós temos em Cristo. Obrigado por sua igreja andando numa consciência de justiça, com alegria, livres de condenação, Pai, em nome de Jesus, livres de condenação. Sabe, você tem vivido se sentindo tão mal, tão insuficiente, tão indigno. Deixa eu te dizer, esse não é o lugar que Deus tem para você. Você é filho de Deus, você tem errado, você pode se arrepender, o sangue de Jesus, o mesmo Jesus que te recebeu, aquele dia que você nasceu de novo, Ele continua cuidando de você. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa consciência de justiça. Somos livres do pecado, somos livres de qualquer cilada do diabo, de vícios, de coisas que nos prendiam.
Essa é a verdade da sua palavra, Senhor. Nos tornou filhos que vivem para a sua glória, que vivem para o seu louvor, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, no nome de Jesus. Amém? Você que está nos visitando pela primeira vez, procure a nossa equipe lá atrás. Você tem um presente lá para você. E logo mais tarde nós estaremos aqui às 19 horas. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.